Prezado irmãos, meus amigos, meus colegas, pastores, minhas filhas, minhas netas, meus genros, minha igreja em Maragatu, minha igreja em Magé, meus queridos irmãos. Nesta noite nós vamos fundamentar a pequena palestra segundo aos Romanos, no capítulo 12. Vamos versar a situação da palestra pequena no versículo 1, 2 em diante. Que diz assim, Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com o presente era. Em vez disso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nesta hora estamos lembrando de todos os nossos familiares. Nesta hora estamos lembrando também da minha esposa, Maria Helena, nossa companheira de luto. Nesta hora, Senhor nosso Deus, estamos também lembrando do meu filho, Melquisedeque, ali em Santo Antônio de Pádua. Lembramos também da nossa igreja ali em Maragatu, a nova direção, que o Senhor possa abençoar. Lembramos também da pequena igreja que temos em Magé. O Senhor possa nos honrar, que o seu santo nome possa ser glorificado ali, e que o Senhor da Seara possa enviar obreiros para a continuação daquele trabalho ali. Dá-nos oportunidade, Senhor nosso Deus, de falar a verdade nesses instantes aqui. Perdoa nossas faltas. Traz, Senhor nosso Deus, a cananda que está para chegar em casa. Livra-o de todos os males, Senhor nosso Deus. Perdoa nossas faltas inúmeras. Nós imploramos e lhe agradecemos em nome do amor de Jesus. Bom, nós vamos dar continuidade no capítulo 12 de Romanos, no versículo 1. Eu vou repetir aqui o que diz o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo escreve aos Romanos, dizendo que ele estava rogando pela misericórdia de Deus, que as pessoas apresentassem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão. Onde a pessoa, quando está falando com Deus, está raciocinando de uma maneira superior, sabendo que está falando com Deus, Criador dos céus e da terra. Lá no versículo 12 ele diz assim, e não vos conformei com a era presente. Por que ele fala assim? Em vez disso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que
possais que seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, se você está rogando a Deus pela compaixão dele, se você está apresentando seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se a sua razão mental está perfeitamente inteirada nas coisas de Deus, diz ainda mais. Lá no versículo 2, ele repete o que eu vou falar aqui agora. E não vos conformei com esta era, com o presente século, com essa época. Nós não devemos conformar com o que está acontecendo hoje. Eu quero falar para você uma coisa interessante que aconteceu na igreja lá em Magé. Era 9 horas quando isso aconteceu. 9 horas a 9h10, por aí. O mundo todo estava tensos pelo grupo de israelitas que estavam detidos pelo grupo de marginais lá perto de Jerusalém. Os marginais não queriam, são terroristas, não queriam chegar ao acordo. E nós fomos honrados em pedir a Deus que ele se interferisse naquela negociação. Para vocês terem uma ideia, nós falamos com Deus, era 9 a 9h10. Meio-dia, Deus se interferiu e foi libertado um grupo de pessoas lá daquele lugar. Então, isso é rogar pela compaixão de Deus. Você deve rogar pela compaixão de Deus, apresentar o seu corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, o culto da razão. Não colocar maldade nenhuma na sua mente, a não ser aquela que você está falando com Deus poderoso. Depois diz ainda, e não há conformidade nenhuma, você não pode se conformar com esse mundo. O mundo está acontecendo assim mesmo? Não é assim mesmo, não. Vamos falar com Deus para transformar esse mundo. Se você orar com fé, Deus vai te atender. Então eu acho interessante aqui na última palavra, boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já pensou que você receber isso tudo de Deus? Que você está orando com o coração, com a fé, com a crença, não conformando com o mundo, mas transformando sob a renovação do seu entendimento? Você vai ver a transformação do mundo, como eu vi falar na televisão. Eu medi as pessoas lá, combinaram, os marginais combinaram, resolveram os terroristas marginais, são marginais. Eles resolveram entrar em acordo com o nosso povo lá fora, naquele campo terrível ali, e Deus ouviu a nossa oração. Que Deus possa ouvir você, que você possa orar ao Senhor, você possa entregar a sua vida a Deus no momento que você está em oração. E a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Você pedindo a Deus, Ele vai te atender, Ele vai resolver o seu problema. E agora, nós podemos dizer o seguinte, você está com um problema? Coloca nas mãos de Deus, que Ele vai te dar a solução. Que Deus o abençoe e lhe guarde. Está assim terminado a nossa reunião. Muito obrigado.